o nível de sofisticação do patrimônio ele vai demandando pessoas mais qualificadas, né, ou com qualificações mais específicas, melhor dizendo, né, que não atendem ali aquela recorrência mais ordinária, mas assuntos mais extraordinários. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma videoaula aqui. Hoje a gente vai falar sobre um tema sensível, um tema polêmico, né, que são os provedores da família e as concorrências recorrentes que toda família precisa fazer em relação ao seu bloco de prestadores de serviço. O que é esse negócio, esse prestador de serviço? Quando a gente pensa na estrutura de family office, o escritório da família, né, traduzindo ao pé da letra, ele tem como objetivo organizacional centralizar abaixo da família, né, centralizar todo o bloco de prestadores de serviço da família. Gerentes de banco, corretores de seguro, assessores de investimento, corretores imobiliários, auditores, contadores, advogados civilistas, trabalhistas, criminalistas, tributaristas. Todo o bloco de prestadores de serviço de uma família está ordenado pelo Family Office da família. Pois bem, quem não tem um Family Office tem que fazer esse trabalho de centralizar essa estrutura de gestão. O que ocorre na prática, tá? Falando em termos práticos. Nós, enquanto multifamily, quando nós estamos fazendo um onboard de alguma família, a gente circula, né, nossas cartas de circularização com todo esse bloco de provedores, informa no início do atendimento da família, pega os acessos, né, de prestação de contas, de extrato, de contatos e etc, estabelece as rotinas com cada um desses prestadores de serviço, né, como touch points mensais, agenda de recorrência de reuniões, datas de coleta de dados e todos os itens que efetivamente precisam orbitar ali dentro das relações com esses prestadores de serviço. Pois bem, uma vez estabelecido isso, você vai analisar os contratos com esses prestadores de serviço, né? O que aquela família está contratando junto a esses prestadores de serviço? São contratos que estão válidos, estão ativos, estão com preços competitivos e principalmente sofreram concorrência? Existe naturalmente muita fidelidade, todos nós, inclusive minha, com os prestadores de serviço que a gente tem mais bem-querer, que muitas vezes é um bem-querer pessoal, de confiança, e muitas vezes é um bem-querer técnico, e muitas vezes é um bem-querer mútuo, entre eu tenho confiança técnica e confio na pessoa. O que ocorre? Quando a confiança ela é demasiada, muitas vezes a técnica está entregue de lado, né? E muito difícil uma família entregar a intimidade do seu patrimônio para alguém que tem apenas conteúdo técnico, né? As pessoas entregam o seu patrimônio porque confiam, porque tem uma relevância, uma referência. Muitas vezes, sem a base técnica, é um movimento perigoso, tá bom? Então a gente encontra, por exemplo, exemplos aqui, famílias onde o contador é um contador que tecnicamente é muito ruim, mas é o contador da família há 40 anos. Amigo do pai da família e o escritório dele cuida da família há 40 anos. Muitas vezes a gente entra e o cliente está num private bank que não é o melhor private banking, ou ele está com taxas contratadas que não são as melhores taxas, ou ele tem contratos lá de operação com o jurídico que não estão os melhores contratos, não estão abraçando o que precisam abraçar, não estão abarcando ou não estão numa assessoria de investimentos boa. Enfim, são muitas as lacunas que podem acontecer quando a gente pensa em provedores, né? Em prestadores de serviço. E é muito difícil para uma família que não sabe o que olhar conseguir encontrar os pontos de melhoria nesses blocos de provedores. Na prática, sabe o que acontece? Não há nenhuma organização, sabe uma pasta do Drive? Provedores e uma pasta para cada um, com contatos, com carta de seguro. Não há nenhuma organização mínima nesse sentido. Simplesmente surgiu um problema X, eu falo com fulano, surgiu um problema eu falo com ciclano. E aí você tem, às vezes, muitas vezes, um corretor de seguro, um corretor de carro, um corretor de saúde. Enfim, aquele bloco de pessoas ali procuradas sob medida, vamos dizer assim,
sem uma organização de fluxos, né? Sem uma organização de processos. Eu não vou nem entrar nessa parte dos processos com cada provedor, né? Por exemplo, com o corretor de seguro. Pô, antes de vencer o seguro, você tem que estar cotando com pelo menos 3 seguradoras, 90 dias antes. Eu não vou nem entrar nesse processo, vou falar só dos provedores aqui. Muitas vezes definir o provedor exige que você passe por uma concorrência. Quando você passa por uma concorrência, inclusive, quando você submete um contrato que você tem, por exemplo, com o seu contador, para 3 novas contabilidades, eles mesmos vão dizer quais são os pontos fracos do seu contrato para tentar levar a sua conta. Tá? Eles mesmos vão dar, ó, esse contrato aqui não tem isso, aqui não tem aquilo, não tem aquilo outro. Aqui a gente é assim, aqui a gente acomoda assado. Então, o próprio processo de concorrência ele já vai estimular e iluminar para que você enxergue pontos que você nunca viu, por exemplo, atualmente, né, que nunca passaram aí pelo teu escopo, pela tua rotina. Além disso, você vai receber certamente ofertas melhores do que o que você tem. Ou, né, em alguma condição vão ser melhores, porque vai haver um interesse em reter o seu patrimônio, em reter o seu atendimento. Então, ou vai ser em redução de custos, ou vai ser no escopo mais amplo, ou vai ser, sabe, no escopo mais flexível. Algum benefício você começa a construir nesse processo de concorrência. E efetivamente, senhoras e senhores, muitas vezes você tem que mudar o provedor, mudar o prestador de serviço. Nós aqui na nossa rotina, enquanto Multifamily, nós sempre somos muito leais, né, a quem nos atende e a quem ajuda a gente a ter melhores fluxos operacionais. Então, se eu tenho um private bank que me atende muito bem e que me apoia nos fluxos que eu preciso de crédito, de aprovação, cartoriais, eu opto por isso aqui. Se eu tenho um corretor imobiliário que ele me diligencia, tem trânsito em cartório, sabe, que ele consegue estruturar meus contratos, acompanhar o operacional, eu tenho uma preferência por ele. Se eu tenho um agente de investimento, né, que me entrega melhores taxas indicativas e me coloca nos melhores capaces de mercado, então é assim que funciona. A lealdade ela é natural, mas a concorrência ela vai permitir também que você entre em contato com outros mundos. E ao entrar em contato com esses outros mundos, você vai ter ofertas de pessoas diferentes, com qualidades e skills diferentes. E isso vai ser muito rico, muito complementar para o teu patrimônio, tá? Muito complementar. Quando o processo de revisão concorrencial ele começa a ser recorrente, o patrimônio ele vai melhorando significativamente, porque um concorrente vai arrastando os erros dos outros e mudando os contratos, você vai organicamente, meio que a fórceps ali, melhorando processos que não estavam nem mapeados de serem melhorados. Além de, sim, estar sempre atento, né, às condições comerciais, buscando melhores condições de aquisição para o seu patrimônio de serviços, né? Se você efetivamente encontrar prestadores de serviço mais qualificados do que o que você tem que mudar, tem que fazer o processo da migração. E esse é um ponto difícil, tá? Porque você sempre vai sofrer retenções, né? Quando existe a pessoalidade, veja, enquanto Family Office, a gente inclusive funciona muito bem para as nossas famílias nesse sentido, porque a gente é meio que o xerifão delas ali, elas nem precisam ficar falando com os prestadores de serviço, a gente que intermedia essa relação e que torna esse fluxo aí mais profissionalizado, né? Quando a pessoalidade é mais difícil, né? Chegar para o cara que virou quase seu amigo, o gerente do banco há 20 anos, falava, olha, infelizmente aqui não é a melhor condição de crédito, eu vou precisar fazer uma mudança na minha carteira para outra instituição. Isso é difícil de ser feito, tá? Ou migrar o advogado que cuidava dos seus assuntos há 15 anos, mas que não é um advogado com o melhor saber técnico para o momento patrimonial da família. É difícil dar essa mensagem quando você não é o multifamily, né? A gente muitas vezes é o boi de piranha, né? Nós que mudamos, foi a mãe que mudou. Então, isso acaba sendo um benefício, né? De quem tem aí um acompanhamento profissional. Você que não tem, você vai precisar fazer essas modificações, você que vai precisar fazer os ajustes de provedores, e eu recomendo que você estabeleça datas base, tá, para que você faça essa atividade. Essas datas base elas devem considerar, eu acho que pelo menos uma recorrência anual, mas muitas concorrências com intervalos semestrais de análise, tá, junto com rebalanceamentos de carteira,
sabe? Junto com todos. O momento que você rebalanceia a carteira é ótimo para você fazer concorrências com instituições financeiras, sabe? Você roda aqui. A gente roda hoje com 11 private bankings, por exemplo. Uma carteira nova que chegou de um cliente que não pediu restrição bancária, disse que quer para melhor condição, a gente roda em 11. Roda em 3, sabe? Diferentes a cada semestre. Você vai ter sempre oferta de produtos novos, de researches novos, de perfis de investimento novo. Vai estar transitando com mais players, olhando mais opções, com isso tendo uma chance de ter uma entrega para o seu patrimônio mais qualificada do que se você simplesmente, por um conceito de lealdade que eu respeito muito, ficar permanente num provedor, né, num provider ali, que não seja o melhor em termos de entrega, de oferta, de qualidade de serviço. Isso pode ser perigoso para o patrimônio, né? Eu diria sempre o seguinte, dinheiro, né, eu converso sobre dinheiro e sobre família, as coisas mais desconfortáveis, tirando a saúde que as pessoas têm. Então, eu estou muito acostumado a isso. Essas conversas com provedores precisam ser muito francas, né? Às vezes o patrimônio da família realmente chegou num tamanho que o indivíduo não consegue, ele não consegue fazer às vezes o contador não consegue fazer um balanço BR-GAAP do balanço da offshore que está na BVI, ele nunca fez, não sabe como fazer isso, não é a pessoa mais segura para fazer uma compensação fiscal com impostos pagos, sei lá, numa detentora controlada portuguesa, na compensação do ajuste de apuração no Brasil. O nível de sofisticação do patrimônio ele vai demandando pessoas mais qualificadas, né, ou com qualificações mais específicas, melhor dizendo, né, que não atendem ali aquela recorrência mais ordinária, mas assuntos mais extraordinários. E é normal, tá? É tudo bem, faz parte. Então eu sei que é difícil, muitas vezes por essa sensação da lealdade, né, fazer essas mudanças. O multifamily office ajuda muito, mas você que não tem um multifamily, você precisará fazer por conta própria para manter o seu patrimônio na melhor acomodação possível, tá certo? Então agora é o seguinte, tá? Você tem 2 caminhos objetivos para poder cumprir. Primeiro já tem certeza dos provedores todos que o seu patrimônio precisa ter? Está na hora de fazer apenas a revisão? Lista eles, verifica o que você vai precisar em termos de serviços, pega os seus contratos, abre 3 concorrências pelo menos com cada um dos tipos de provedores. Se você precisar de ajuda, pede ajuda do meu time aí, tá? A gente já tem um método para poder fazer isso, então a gente vai te ajudar com certeza a como você fazer mais rapidamente, circularizar cartas, dar uma organizada na sua base de prestadores de serviço. Agora, se você não sabe exatamente o que é que você precisa ajustar, o que é que você precisa contratar, aí volta um passo atrás. Você precisa fazer o nosso mapeamento aí de patrimonial, tá? Apontar suas red flags, pegar deveres de casa, fazer exercícios familiares. E vai ser uma mudança 360 graus na sua cabeça, com certeza, no sentido do que você precisa fazer. Então, perde tempo não. Ou você mapeia para saber o que você precisa mudar, e aí parte para a implementação. Se você já tem definido, já parte para a implementação, que vai ser importante para você ter essa melhoria acomodada aí ao longo do tempo para o seu patrimônio, tá bom? Até o próximo vídeo.